E aí, galera, belezinha? Bom, eu queria retomar, né, essa parte do canal de divulgação científica. Eu acho que nos últimos dias eu fiquei muito focado assim em gravar alguns vídeos com algumas divagações filosóficas, algumas contemplações metafísicas assim. E eu tava sentindo falta de falar de ciência mesmo, né? E semana passada eu tive a oportunidade de participar de uma banca de doutorado de um aluno meu, né, o Andrei, que defendeu a tese dele e tal. E foi muito legal, assim, esse movimento de estar interagindo com outros cientistas na quarentena e trocando ideias sobre ciência aqui de casa com outras pessoas assim. E eu fiquei muito empolgado, né, com essa defesa. E eu queria fazer um vídeo de divulgação científica dessa pesquisa que eu estava fazendo com o Andrei, mas não de autopromoção, mas mais de divulgação do conteúdo vinculado a esse tema que eu venho trabalhando há algum tempo já. Né? Então hoje vai ser um vídeo de divulgação científica de um assunto que eu acho muito, muito da hora, chamado magnetohipertermia. Então, em vez de ficar aqui fazendo autopropaganda, vamos colocar aqui o título da aula de hoje. Acho que minha câmera já desapareceu, mas não tem problema. Vamos colocar aqui numa letra maior. Apareci de novo. Vamos pôr a letra tipo 16. O título do assunto da aula de hoje, que é magnetohipertermia. E de qual é que é desse rolê assim? Por que isso é tão interessante pra gente, né? Eu vou começar aqui colocando dois artigos nos quais eu vou me basear para poder apresentar para vocês as ideias vinculadas a esse tema específico de pesquisa. Mas antes eu queria fazer tipo um parênteses, né? Eu sinto que é muito importante fazer esse trabalho de divulgação científica daquilo que um pesquisador brasileiro faz numa universidade pública, né? Para a gente tirar um pouco esse estigma maluco que existe por parte de algumas pessoas que compõem o nosso contexto social de que as pessoas não estão fazendo coisas sérias nas universidades. E existe um pouco dessa ideia, assim, né? E eu não sei, assim, eu sinto que as pessoas que pagam o meu salário com os impostos, né, elas têm o direito, ou deveriam ter ao menos, o direito de saber exatamente aquilo que eu ando fazendo na universidade pública, né, com um salário pago com o imposto delas. Então eu acho que é muito importante que nós, acadêmicos, façamos um esforço para divulgar para a população, né, que não é acadêmica aquilo que se faz na universidade. E até mesmo assim despertar um pouco do interesse da sociedade por aquilo que a gente faz. Então, assim, esse vídeo vai muito nessa linha, né, de fazer divulgação científica. Deixa eu colocar aqui, se eu conseguir, no meio, que eu acho que fica mais bonitinho. E eu queria começar essa aula de hoje, que vai ser uma aula muito mais informativa do que técnica, então é uma aula para que qualquer pessoa consiga acessar esses conteúdos. E queria começar colocando aqui alguns artigos nos quais eu me baseei para poder pegar e preparar o material da aula de hoje. Então, são dois artigos principais nos quais eu me baseei. Esse artigo aqui de um pessoal lá dos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, uma galera da China, é um pessoal da medicina mesmo, né? Então eles estavam fazendo um artigo de revisão do uso de nanopartículas magnéticas para tratamento e diagnóstico de câncer, né? E o outro artigo que eu vou me basear para a aula de hoje é um artigo que eu publiquei esse ano, na verdade, bem recente, né, numa revista americana, que é o Physics of Fluids, que é um periódico muito famoso assim para quem trabalha com mecânica dos fluidos, no qual a gente investiga aí o efeito das interações hidrodinâmicas, que eu vou explicar logo mais o que seriam essas interações, no comportamento aí de um fenômeno físico chamado magnetohipertermia, né? Ou hipertermia magnética. Então, vamos sublinhar aqui as palavras-chave vinculadas a esse trabalho. Eu vou colocar aqui de vermelho para ficar melhor. Então, hipertermia magnética ou magnetohipertermia, aqui a gente está usando partículas magnéticas de tamanho nano, né, para estudar aí técnicas de diagnóstico de câncer e tratamento. Então, qual que seria a ideia por trás desse método? Eu vou primeiro apresentar a ideia vinculada a esse assunto de pesquisa e depois mostrar como é que a gente vem abordando esse assunto e que tipo de resultados interessantes a gente está tendo nesse estudo. Então vamos colocar aqui primeiro a ideia do problema. A ideia é o seguinte, vou pegar uma foto aqui, uma figurinha.
Qual que é a ideia que a galera pensou para poder tentar desenvolver novas formas de tratamento de câncer? A gente teria aqui, deixa eu tirar a minha régua, ótimo. Essas partículazinhas aqui, que eu vou chamar de partículas magnéticas. Essas partículas são muito pequenininhas, então elas são nanopartículas de material ferromagnético, ímãs muito, muito pequenininhos, e na superfície dessas partículas, a galera coloca aqui esses receptores tumorais. Receptores tumorais, que são compostos químicos responsáveis por fazer a conexão dessas partículas magnéticas, que elas são biocompatíveis. Olha que brisa esse rolê, velho. Biocompatíveis. Para fazer a conexão dessas partículas em células cancerígenas, então tumor cells. Então elas são impregnadas na superfície com um composto químico que ele só vai conseguir se conectar onde tiver célula cancerígena, ele não se conecta em células saudáveis. Então essas partículas ficariam aqui entranhadas no meio das minhas células cancerígenas, que estariam aqui nas proximidades de um vaso sanguíneo. E após essa conexão das partículas magnéticas biocompatíveis nas células cancerígenas, o que a gente faria para tentar tratar esse tumor? A gente pegaria e aplicaria um campo magnético oscilatório. Então aqui tem uma outra figura no qual eu tenho um aquecimento localizado por nanopartículas magnéticas devido à aplicação de um campo oscilatório externo. Então qual que é a ideia? Você taca ali as partículas magnéticas, elas vão grudar ali onde tem um tumor, aí você pega um campo magnético externo, que você pode gerar com um eletroímã, por exemplo, e que varia no tempo, ele fica ali oscilando. Quando ele oscila no tempo, essas nanopartículas são muito responsivas. Então elas respondem a esse campo magnético e começam a girar ali, ficam vibrando. Essa vibração desse momento de dipolo magnético das nanopartículas leva a um aquecimento localizado. E aí, em tese, esse aquecimento ele leva a um fenômeno que a gente chama de apoptose. Apoptose, que é um sinônimo de morte celular. Então a gente estaria tentando matar células cancerígenas, fazendo um aquecimento localizado dessas células, tacando partículas magnéticas biocompatíveis de tamanho nanométrico, bem pequenininhas, que vão se entranhar ali nas células cancerígenas, porque elas vêm já com um receptor tumoral que vai fazer essa conexão. E quando a gente aplica um campo oscilatório, essa vibração leva a um aquecimento dessas células cancerígenas. Em tese, isso levaria a uma apoptose celular, ou seja, essa morte celular. Tá? Essa é a ideia que as pessoas têm tentado desenvolver para tentar propor novas formas de você tratar câncer. Mas não é só para isso que essas partículas serviriam também. Elas poderiam, em tese, também servirem simplesmente como agentes de contraste em ressonância magnética, para você poder realmente identificar aquilo que pode estar acontecendo de fato dentro de uma pessoa sem abrir essa pessoa. Então essa ideia de usar partículas magnéticas e tacar isso numa pessoa e usar um campo externo para poder tentar fazer uma imagem ali por ressonância magnética e usar as partículas como agente de contraste, ou usar as próprias partículas para gerar um aquecimento localizado, vibrando esses dipolos com o campo magnético oscilatório no tempo, são duas ideias que vêm sendo aí abordadas principalmente pelo pessoal da medicina ultimamente, como possibilidades terapêuticas de câncer. Tem uma outra ideia também, que é você usar partículas magnéticas biocompatíveis para fazer carreamento, transporte de fármacos, de medicação pelo corpo humano, direcionando essa medicação para uma região específica ali de um tumor, para que você não tenha maiores efeitos colaterais de dispersão desse medicamento num corpo ali em regiões saudáveis que você não queria que ele tivesse agindo. Então existem várias ideias vinculadas ao uso de nanopartículas magnéticas por parte do pessoal, principalmente da medicina, visando essa questão de tratamento de enfermidades, principalmente câncer. Só para vocês terem uma noção de como esse rolê já anda hoje em dia, algumas dessas partículas
já estão sendo já inclusive aprovadas, né, pelo FDA, que é a agência que aprova esse tipo de aplicação clínica assim, para uso humano. Né? Então aqui a gente tem vários nomes comerciais dessas partículas magnéticas, esses nomes estranhos, Feridex, Endoderm, e aí a indústria farmacêutica vai lá e gosta de patentear para ganhar uma grana e tal. Então a gente tem aqui essas partículas que atuariam, né, para você fazer tipo ressonância magnética e ter imagens mais precisas de alguns órgãos, né? Então aqui fígado, aqui intestino, fígado também. Aí vai mudando o nome dos agentes, dos nomes comerciais. Aqui essas partículas aqui poderiam ser usadas, né, em linfonodos e por aí vai. Ou seja, já é um rolê que está acontecendo hoje em dia das pessoas estarem atentas a essa questão da nanotecnologia, de usar partículas magnéticas bem pequenininhas para você tratar doenças. Tá? E o que isso tem a ver, né, com a minha pesquisa? E eu acho que aqui é importante fazer um parênteses. Né? Tem um tempo já, acho que uns 10 anos, que eu venho trabalhando com fluidos magnéticos. Eu gravei um vídeo nesse canal aqui falando sobre fluidos magnéticos, né? Generalidades, aplicações e definindo o que é esse material. Mas, grosso modo, um fluido magnético é um líquido no qual você coloca dentro desse líquido essas nanopartículas, várias delas, milhares delas. Elas são muito pequenininhas. E aí ele tem um aspecto de um líquido escuro, só que é um líquido escuro responsivo a um campo magnético. Você pega um fluido magnético e um ímã e você consegue ficar brincando com ele, você forma spikes ali e tal. Tem alguns vídeos nesse canal desse material que eu acho do caralho, assim. Tanto é que eu estou há 10 anos estudando fluido magnético, porque é um assunto muito interessante. E como que é assim, o meu viés de investigação científica a respeito dessa ideia de hipertermia magnética ou magnetohipertermia, né? Na minha tese de doutorado, eu escrevi um código computacional, um programa, né, de computador, que ele faz simulações do que pode estar acontecendo com essas nanopartículas nessa microescala. Né? É muito difícil você conseguir visualizar em tempo real essa dinâmica do comportamento coletivo dessas nanopartículas enquanto você está aplicando ali um campo externo sobre elas, porque tem muitos mecanismos físicos que regem esse movimento coletivo. Pensa comigo, né? Essas partículas elas são bem pequenininhas. Então elas não são tão maiores assim do que as próprias moléculas do líquido base no qual elas estão inseridas. Então, o próprio fato do líquido base ter moléculas, dessas moléculas estarem sujeitas a uma agitação térmica por terem temperatura ali, faz com que essas partículas fiquem ali vibrando, oscilando e girando também. Então, a dinâmica translacional e rotacional dessas partículas está associada a uma interação das colisões das moléculas do líquido base na superfície de cada partícula e das interações de longo alcance entre as partículas, porque essas partículas são pequenos ímãs. Você pegar dois ímãs, tacar para cima assim, é bem provável que nesse movimento eles venham, colhem um no outro, ou seja, eles vão interagindo ali numa interação de longo alcance e esse ímã, ele gera uma força nesse ímã. E não só uma força, mas um torque também. E se você girar esse ímã aqui, esse aqui também vai girar. E essas partículas são assim. Então, é muito difícil você conseguir visualizar experimentalmente aquilo que está acontecendo ao longo do tempo, né? Ou seja, dinamicamente, com essas partículas enquanto aplica um campo externo. E é justamente esse comportamento coletivo, organizado, estruturado, médio, de muitas nanopartículas que vai gerar uma resposta macroscópica, mensurável, observável no seu fluido magnético. E você não consegue ver isso no laboratório com precisão. Então eu construí um programa de computador para simular isso. Essa foi a minha contribuição na minha tese. E fica parecendo uma coisa muito abstrata, assim, caralho, você escreveu um programa, como é que você faz isso e tal? E aí eu separei aqui, velho, uns arquivos de texto, só para vocês terem mais ou menos uma noção, assim, né, do que eu chamo de escrever um programa. Eu tenho aqui vários arquivos, né? Esse aqui é o meu programa. Então ele tem vários arquivos, no qual eu vou aqui alocando as minhas variáveis. Depois eu tenho um arquivo de entrada no qual eu defino assim, aquilo que eu quero da minha simulação. Né? Quero fazer análise estatística, quero resolver a equação do torque. É para gravar a posição das partículas no arquivo ou não é? É para gravar a velocidade no arquivo? Qual a fração volumétrica de partículas? Isso aqui seria, sei lá, 1%. Né? Quantas partículas? 250?
1.000, 2.000? Quantas realizações, ou seja, quantos experimentos simultâneos eu vou fazer com essas partículas? Porque a minha ideia é colocar essas partículas, deixá-las interagirem, controlar os parâmetros físicos vinculados a essa interação e tirar médias estatísticas das velocidades, das posições, das orientações de cada partículazinha ali, para entender o que acontece com elas na microescala. Então tem um arquivo de entrada que define essas informações, é tipo um menu que eu preencho. Eu tenho um arquivo que lê esse menu, então vai lendo aqui e armazenando, né, nessas variáveis aqui aquilo que ele leu. Eu tenho um arquivo principal que vai chamando os outros arquivos, chama o arquivo de entrada, chama o arquivo principal. Se eu fizer análise estatística, então chama o arquivo de saída e é assim que eu vou escrevendo. E são arquivos grandes, o arquivo principal tem várias linhas no qual eu vou definindo, calculo o tamanho do box, no qual eu faço a minha simulação. Então é um código grande, eu gastei 4, 5 anos escrevendo ele. Tem um arquivo só com as funções usadas, que é um arquivo gigantesco, né, com várias equações matemáticas, enfim. E o que esse programa me dá no final, quando eu faço uma simulação, deixa eu ver se eu encontro aqui, por exemplo, uma coisa típica assim. O que ele me dá no final, que as pessoas ficam muito curiosas, poxa, mas o que ele te dá de informação? Assim? Eu acho que é uma dúvida pertinente, né? Principalmente dos alunos de engenharia que ficam, caralho, programação, como é que é o formato desse arquivo de saída? Então deixa eu ver se eu acho aqui alguma pasta, velho. Talvez doutorado, simulações. Eu acho que esse aqui é o nome do programa. Deixa eu ver se eu, sei lá, tentar achar um arquivo típico aqui. Posição. Ótimo, achei. Então, quando eu faço uma simulação típica, eu tenho isso aqui como saída. Por exemplo, eu tenho a posição x, y e z e a direção do momento de dipolo, ou seja, a orientação da partícula na direção x, y e z, porque é um vetorzinho. E aqui essa zona é o primeiro instante de tempo. E aí cada linha aqui é uma partícula. Então, essa linha é a partícula 1, essa linha é a partícula 2. Ou seja, eu tenho a posição de cada partícula e a orientação de cada partícula em cada tempo. É um arquivo gigantesco, né? O meu programa calcula essas posições em função da física que eu alimento, né, nos dados de entrada. Claro, eu não vou ficar lendo esses arquivos porque eu não sou doido. Ficar, caralho, olha só isso aqui, essa partícula aqui agora, ela está na posição 24.4397, na direção Z. Eu não faço isso porque eu não sou doido. Eu tenho um outro programa que lê isso e trata isso, interpreta isso e transforma isso em imagem para fazer vídeos. E eu consigo fazer, por exemplo, esse tipo de vídeo aqui, ó. Deixar essas partículas se movimentarem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui meu programinha VLC. Por exemplo, isso aqui é simulando esse movimento browniano devido à interação das moléculas com essas partículas. Então eu tenho um outro programa que lê aquele arquivo de saída e simula essas partículas colidindo, batendo umas nas outras. Eu posso desligar esse movimento browniano, por exemplo, e simular só um alinhamento dessas partículas na direção de um campo. Então aqui eu aplico um campo nessa direção e elas vão interagindo magneticamente e vão formando cadeias, agregados, estruturas. Aqui o campo está aplicado na direção Z, então você percebe um alinhamento típico dessas partículas na direção do campo. É que nem quando você põe limalhas de ferro e aplica um campo e elas se alinham, né? Então eu poderia fazer esse tipo de vídeo para entender o que acontece com essas partículas. Mas mais do que isso, se eu tenho um arquivo de saída com essas posições e orientações, é como se eu não só tivesse acesso àquilo que acontece com essas partículas, como também tivesse acesso a informações que eu só conseguiria ter em laboratório se eu conseguisse colocar um sensor de posição, de velocidade, de orientação em cima da cabecinha de cada partícula, o que é impossível. Então a vantagem da simulação computacional é que ela te dá um monte de informação e com custo muito baixo, porque eu não preciso ir para o laboratório usar microscopia eletrônica de varredura, né, para ter essas informações do que acontece ali. Eu faço uma simulação aqui de casa, escrevo umas linhas de código, deixo o meu computador calculando as coisas durante, sei lá, uma semana, um mês, fazendo conta. Uma hora ele me dá o resultado, eu abro aqui, já tenho as posições, velocidades, as informações que eu preciso.
Como que eu posso usar isso para investigar essa ideia de hipertermia magnética? Eu estava pesquisando esses dias, né, esse problema, quer dizer, esses dias, tem uns 5 anos já, porque isso aí foi a pesquisa que me levou a formular a ideia para propor um tema de doutorado para o Andrei. Né? Quem fez a tese foi o Andrei, eu tive essa ideia, estava lendo um artigo e eu descobri que tinha uma equação muito bacaninha, que era essa equação aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Vai distorcer um pouquinho, mas enfim, velho, é isso aí. E nessa equação aqui, eu tenho algumas coisas interessantes. Eu tenho esse termo aqui, dθ dt. O que esse cara representa? Ele representa a variação da temperatura no tempo. Então, quantos graus a cada segundo eu estou tendo de aumento de temperatura devido à aplicação desse meu campo oscilatório magnético nessa região e da presença das nanopartículas. E aí, o que eu percebi é que essa variação dependia de um cara aqui que eu conseguiria saber. Esse cara M aqui é a magnetização ao longo do tempo. O que eu chamo de magnetização? Magnetização é a média desse alinhamento dos momentos de dipolo individuais de cada nanopartícula na direção de um campo aplicado. Se o meu código cospe essa informação de como cada partícula está orientada, bastaria eu pegar essas informações e tratá-las matematicamente para utilizá-las nessa equação e conseguir descobrir como que a temperatura variaria ao longo do tempo nesse contexto de magneto-hipertermia em função de parâmetros que eu consigo colocar no meu código, tipo o tamanho das partículas, tipo a fração volumétrica de partículas, a intensidade da magnetização de cada partícula. Então eu poderia fazer um estudo científico investigando os parâmetros operacionais que eu conseguiria variar na microescala das partículas e qual seria a resposta dessas variações na eficiência, na performance dessa técnica de aquecimento por hipertermia magnética. Então eu falei, caralho, então acho que eu posso usar o meu código para explorar esse problema. E na época o Andrei estava querendo fazer doutorado comigo e eu falei, cara, então bora investigar isso. Foi a ideia que eu tive e deu muito certo. A gente descobriu várias coisas legais. Então eu queria agora aqui apresentar algumas das coisinhas que a gente descobriu nessa pesquisa, eu e o Andrei, que foram bem legais, mostrando alguns gráficos aqui. Né? Então o primeiro gráfico que eu mostro é um gráfico no qual você observa aqui, esse cara aqui é temperatura. Temperatura. E esse φ aqui é a fração volumétrica de partículas. Que basicamente representa o percentual do volume da minha suspensão que está sendo ali ocupada por partículas. No caso, a suspensão seria isso daqui, né? As células cancerígenas com as nanopartículas. Qual o percentual de volume que as partículas ocupam em relação ao volume do tumor? Né? Seria esse φ aqui. E aqui a gente observa duas condições físicas desse aumento de temperatura, né? Sempre um aumento aqui, mas com intensidades diferentes. Quando você vai aumentando essa fração, colocando mais partícula, então aqui você teria... É tudo assim, fração bem baixa que eu explorei aqui, tá? Isso aqui seria, sei lá, 1%. Então você vai aumentando aqui a concentração de partículas, você vai tendo um aumento da temperatura. Essa faixa que a gente colocou aqui, 48 a 42 graus, ela é muito importante, né? Por quê? Porque se você esquenta demais as partículas, você leva elas, o tumor, a um processo que a gente chama de termonecrose. Né? O que é isso? É quando as células cancerígenas morrem e a membrana das células se rompe e aquele material celular é espalhado no corpo humano e isso gera uma inflamação local. Você não quer isso. O que a gente quer é a termoapoptose.
no qual as células cancerígenas elas morrem e são fagocitadas pelos leucócitos que já existem em você. O que diferencia a termonecrose da termoapoptose é a faixa de temperatura. Ou seja, se você esquenta demais, você vai piorar a condição da pessoa que tem câncer. Então é muito importante ter um controle preciso ali de temperatura. E para isso você tem que entender, né, quais são os parâmetros físicos que levam a essas variações de temperatura. Então aqui, por exemplo, a gente investigou duas condições físicas. Os círculos fechados, né, representam resultados numéricos para esse parâmetro que eu chamo de número de Peclet igual a 1,5. Já vou explicar o que é. E os círculos abertos, número de Peclet 1. Né? O que é esse cara aqui? Esse número de Peclet, grosso modo, ele está associado associado, porque número de Peclet, ao tamanho das partículas. Estou sendo bem simplista, tá? Poderia ficar aqui uma aula inteira falando sobre o número de Peclet, mas eu não estou afim. Então, o tamanho das partículas. Peclets maiores, partículas um pouco maiores. Ou seja, esses círculos aqui fechados, Peclet 1,5. Esses aqui, Peclet 1. Se eu aumento o tamanho das partículas, a tendência é que você aumente também a temperatura média do tumor. Então, e a coisa é muito sutil, né? Esse aumento do número de Peclet, do tamanho. Então é importante você entender como é que você vai calibrar ali o tamanho das partículas, a concentração delas, mas não é só isso que leva ao nosso comportamento interessante de como a temperatura varia. Eu peguei aqui outros gráficos, né, nos quais eu mostro que além do tamanho da partícula ser uma variável importante, uma outra variável muito importante para essa questão é a frequência do campo aplicado. Aqui eu tenho frequência 3, frequência 1. Então aqui, se eu vou nesse sentido aqui do gráfico, eu estou num sentido de aumento da minha frequência angular, que é a frequência do campo oscilatório. Né? Então eu poderia calibrar a frequência do campo oscilatório usando um osciloscópio, mas isso estaria combinado também com o tamanho das partículas que vai responder a essa aplicação do campo, porque é tudo uma questão de uma dinâmica coletiva muito complexa que envolve um acoplamento das escalas de tempo do problema. Né? Se eu mudo a escala de tempo do campo aplicado, eu dependo da partícula para ver se ela vai conseguir entender isso, responder a isso. Então o tamanho da partícula também influencia a escala de tempo na qual ela percebe o campo. E aí eu vou separando e vou isolando os mecanismos físicos através de simulação numérica para entender como que eu poderia controlar melhor essa técnica para não gerar termonecrose e gerar termoapoptose. Só para ficar mais claro essa separação aqui, né, eu acho que é importante fazer a separação aqui. Eu peguei uma figurinha no qual eu mostro a diferença, porque eu não sou da biologia, eu não manjo disso, então achei que seria legal pegar uma figurinha para explicar para as pessoas a diferença entre termonecrose e termoapoptose. Né? Então aqui a gente tem o seguinte, deixa eu diminuir um pouco mais porque está muito grande. Né? Nesse caso aqui, eu estou falando de necrose. É o que eu não quero. É quando a célula ela tem um rompimento dessa membrana aqui, ó, e ela espalha material celular e gera inflamação naqueles tecidos ali. Eu não quero isso. A apoptose, que é o que eu quero, é diferente. A célula ela morre por um processo interno, natural. Você não tem rompimento dessa membrana, mas você tem uma ruptura no qual a membrana da célula é como se ela estivesse se quebrando em células menores, mas sem espalhar material celular, né, na corrente sanguínea, no plasma. E aí vem esse fagócito, que é tipo basicamente uma célula do teu corpo que vai comendo outras células, tipo um leucócito, e vai absorvendo esse material. É o que eu quero, tá? E o que leva à diferença entre esses dois caras aqui, necrose e apoptose, a diferença é justamente esse controle de temperatura. Então é importante que a gente entenda os mecanismos físicos na escala da partícula que levam a esse controle. Né? O que você observa que é interessante é que aqui está vendo que a coisa realmente rapidamente sobe, não é um comportamento que vai subindo e satura aqui. Né? Ela está subindo e está... Então está difícil de manter nessa faixa aqui, que é a faixa que me interessa.
rapidamente ela sai da faixa, né? Então isso é uma coisa problemática, né? E aí, o que as pessoas perceberam? Que para que eu tivesse um controle mais suave de temperatura aqui, não tivesse essa coisa que sobe sem controle, e que poderia levar a uma termonecrose que eu não queria, eu precisaria de um mecanismo de dissipação desse calor gerado pelo aquecimento, né, daquelas partículas por efeito do campo. Então a galera teve uma ideia de usar isso daqui, que é uma outra brisa muito louca. Usar partículas magnéticas revestidas com uma casca de ouro. Então eu teria aqui minha partícula magnética, pá, e eu colocaria uma casquinha aqui, ó, de ouro, porque o ouro é um bom dissipador de calor. E com isso a partícula esquentaria, mas ela conseguiria rapidamente dissipar o calor para o meio e manter a temperatura ali um pouco mais suave, né? Manter a rampa de temperatura no tempo um pouco mais controlada. Olha a ideia que a galera tá fazendo hoje em dia, velho, para poder tentar desenvolver novas formas de tratar câncer. Isso aqui é nanoengenharia, isso aqui é a coisa mais moderna que eu posso pensar que está rolando hoje em dia. E eu acho muito legal que eu esteja tipo estudando essas coisas, assim, saca? Né? Tenha tido, sei lá, velho, o privilégio de ter feito uma tese de doutorado com uma pessoa brilhante, que foi meu orientador e que me ensinou muito disso, né? O professor Francisco Ricardo e tal. Me colocou nesse caminho de estar ali alinhado com uma linha de investigação científica super nova, moderna, assim, né? E é muito interessante porque fica parecendo uma coisa meio que de outro mundo, mas tudo isso aqui é objeto de pesquisa por parte de cientistas brasileiros também, né? A gente tem aqui na física, da UNB mesmo, o professor Paulo Moraes, que é o cara que participou inclusive da banca do Andrei, e que está por dentro desse rolê, começou a mexer com isso há muito mais tempo, foi a pessoa que trouxe, né, essa cultura aqui para a UNB, e eu acabei fazendo parte desse processo, assim, de estar mexendo com uma coisa muito nova, de fronteira, muito rica e com muito potencial de aplicação, né, para ajudar as pessoas, assim. Então isso é muito legal, né? E aí eu achei um artigo sobre essa coisa do ouro e tal, da casca de ouro, que é esse paper aqui, né, inclusive em espanhol, né, nanomagnetita recubierta de ouro. Esse ouro me lembra até o Mano Chao, né? Tem uma música Lágrima de Ouro, que é muito massa. E esses caras, né, eles fazem um estudo interessante, que tem esse gráfico que eu achei bem legal aqui, que eu queria mostrar para vocês, né? Que é justamente a diferença do comportamento, da temperatura, da variação de temperatura ao longo do tempo, nesses dois contextos, né? As partículas aqui normais e as partículas aqui recobertas com essa casca de ouro. Então veja que essa coisa do ouro leva a uma atenuação dessa tendência de crescimento da temperatura ao longo do tempo, dessas nanopartículas, porque você coloca um mecanismo dissipativo novo ali. No trabalho do Andrei, eu estava muito focado em entender só o processo de aquecimento, eu não coloquei ali mecanismos de dissipação, né? Então é interessante porque eu fiquei 4 anos, né? 4 anos e pouco, escrevendo a minha tese, fazendo esse código, validando, comparando com teoria para ver se meu código prestava mesmo, se eu poderia confiar naquilo que ele me falava de informação e tal. Publiquei um monte de artigo, né, sobre esses trabalhos todos. Aí vem o Andrei, que faz uma tese inteira comigo, de doutorado, mais 4 anos também, para a gente estudar esse problema específico, né, de aplicar um campo oscilatório e tal. E ainda assim, tá no começo o rolê. Porque tem muita coisa que eu tenho que, né, acrescentar ainda no trabalho do Andrei, muitas ideias a serem exploradas. E o interessante disso é que a gente fica às vezes muito, caralho, que legal, uma tese de doutorado, um artigo científico. Mas a impressão que eu tenho é que quanto mais você vai estudando as coisas seriamente, né, cientificamente assim, mais perguntas você tem. É como se no começo tem só uma pergunta. Aí eu tento responder. Quando acaba, eu tenho mais 10 perguntas. E eu sinto que esse tipo de sensação psicológica
a sensação de que você acaba, entre aspas, uma etapa de uma pesquisa com mais perguntas do que quando você começou, é uma medida do sucesso da sua pesquisa. Né? Porque a ciência é uma construção que está sempre em movimento, que eu não sei se existe um fim para a ciência, eu nem acho que faz sentido isso. Né? Eu vejo ela como um meio, como um recurso para a gente explorar, para a gente entender o mundo, pedaços do mundo, né? Desenvolver a nossa criatividade, ter ideias, propor soluções para melhorar a vida das pessoas, desenvolver potencialidades cognitivas, né? Então é isso, assim, né? Nesse vídeo eu queria documentar, apresentar para vocês um pouquinho da minha pesquisa. Né? Esse é um dos assuntos com os quais eu venho mexendo há algum tempo, tem vários outros, assim. Mas achei que seria interessante documentar e fazer um vídeo, mostrar essa coisa do código, das simulações, de como a coisa funciona, de qual é a lógica por trás, né? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, né, deixa aqui um comentário. Se ficaram com alguma dúvida ou se, sei lá, se sentirem a necessidade de dar algum tipo de sugestão para um próximo vídeo, de como eu deveria abordar esse problema, ou se ficaram curiosos com alguma das coisas que eu falei aqui e quiserem mais informações, fiquem à vontade para me procurar, belezinha? Gratidão, pessoal. Até a próxima.